O que eu vejo que as empresas erram é que elas não estão olhando para as pessoas que trabalham para elas. Elas vêm falando de produtividade, e produtividade é necessário, porque todo negócio precisa de pessoas produtivas, só que a produtividade é um jogo de mão dupla. Ela é boa para você, mas ela é boa para mim. Porque também não há empregado que goste de ir embora, e isso desengaja também, tendo a sensação de que ele passou um dia inteiro e ele não produziu absolutamente nada. Está começando o Mereu Talks, o seu videocast exclusivo sobre gestão de pessoas. Essa é uma produção da Mereu, a plataforma ideal para impulsionar a performance e engajamento dos colaboradores. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mereu Talks. Estamos na 6ª temporada, meu nome é Ivan Cruz, sou sócio fundador da Mereu. Estou aqui hoje com a Mari. Tudo bem, Mari? Tudo bom, Ivan? Preparada para nossa temporada em Floripa? Preparadíssima, já animada aí para os próximos episódios. Maravilha. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema super atual, na verdade nem atual, é do futuro, né? Que é como o futuro do trabalho se desenha, mas nós vamos falar de tópicos estruturantes que não são muito falados, mas que são fundamentais para essa visão, para onde a gente está caminhando com esse tema do futuro do trabalho. E para isso, gostaria de apresentar a nossa convidada, participante de conselhos, atual presidente da ABRH Grande Florianópolis. Vou deixar ela se apresentar melhor, mas Michele e Mari, tudo bem, Michele? Tudo bem, Ivan, tudo bem, Mari, prazer estar aqui com vocês. A gente acaba apresentando só os rótulos, né? Mas, na verdade, sou uma pessoa que gosta de gente, gosta de pessoas e olha para o futuro do trabalho. Muito bom. Esse é um dos assuntos que nós vamos falar aqui hoje. Mas, Michele, para quem ainda não te conhece, fala um pouco da sua trajetória, né, das suas especialidades. A gente sabe que você é especialista e estrategista em remuneração, em ambientes seguros, sustentáveis, enfim. Eu queria que você se apresentasse mais, né? Fique à vontade ali para destacar os principais projetos que você fez até hoje. Bom, hoje eu acredito muito numa tríade, né, que eu trouxe como meu Ikigai de profissão, que é unir leis, pessoas e propósitos. Então, eu acredito que o direito ele pode sair das 4 paredes do judiciário, ele pode sair de dentro do setor jurídico e ele pode ser parte da construção daquilo que a empresa tem como transparência de relações. E quando a gente fala de relações com transparência, a gente está falando de relações seguras, de relações saudáveis e de conversas difíceis como remuneração como estratégia. Que não é só de salário que a gente fala quando a gente fala de remuneração, é de olhar para a pessoa, olhar para aquilo que para ela é importante, olhar para o pertencimento, para o reconhecimento, tantos pontos desses que a gente tem uma lei agora que nos está nos obrigando a falar disso, que é a NR1. Mas isso já devia fazer parte do nosso dia a dia há muito tempo. Exatamente. Michele, vamos começar falando da nossa temática. E, né, igual a gente estava conversando aqui nos bastidores, antes de começar. Várias pesquisas mostram, né, o desengajamento das pessoas com as empresas, né? Se não me engano, né, o Gallup, na última pesquisa, falou que 23% é que estão engajadas. Então, né, os 77% estão desengajados. E esse desengajamento ele vem crescendo ao longo do tempo. E engraçado, né, ou coincidentemente, que à medida que a tecnologia e os novos modelos de trabalho aceleram, o desengajamento aumenta. Como que você vê isso? Existe essa correlação? Como que você enxerga esse número e esse cenário, esse contexto? Bom, quando a gente olha para esse número, é um número preocupante. Porque pessoas desengajadas não é só com a empresa que elas estão desengajadas. Elas têm dificuldades ou da vida, ou elas não estão se sentindo vistas, ou elas não estão se sentindo parte. Porque a gente engaja em algo à medida que a gente se sente parte daquela construção, à medida que a gente se sente pertencente àquela construção. Quando a gente olha para a tecnologia e que as pessoas não estão se letrando da forma correta, elas ainda olham para a tecnologia como algo que vai fazer perder o trabalho delas, que na verdade não perde. Ele só deixa menos operacional, vamos dizer assim. Mas ela também não quer olhar para aquilo como
uma ferramenta que pode fazer ela ser melhor profissionalmente. Ela olha como um escape de meus e-mails agora, a ferramenta de responde todos. Mas ela nem se dá mais o trabalho de ler o que está sendo escrito, de saber se aquilo condiz com o que ela pensa. Se alguém sustentar uma pergunta, depois ela vai saber continuar respondendo. Então, acho que a gente está indo para um lugar da inteligência que não tem mais volta e que quem está sabendo fazer um bom uso já está olhando para o futuro do trabalho de outra forma. Porém, quando a gente olha para um lugar onde a gente ainda está falando de saúde mental e que as empresas ainda estão preocupadas com a liminar que foi suspendendo as multas, a gente entende que dessa equação toda, a gente não entendeu qual era a conta que a gente tinha que chegar no final. Então, a gente tem uma equação linda de 23% engajados, 77% não engajados. Na contramão, a gente tem o maior índice histórico de pessoas adoecidas. E a gente não está olhando e fazendo correlação de que esses dados podem estar relacionados. Quando a gente olha endividamento, quando a gente olha a vida das pessoas, que a gente, como sociedade, reclama de uma geração que está aí posta, mas é uma geração que já sabe dizer o que não quer, porque foi educada para. Aí a gente mesmo educou a geração e agora a gente está reclamando da geração que está posta. Mas a gente educou eles a questionar, porque nós não questionamos na nossa geração. Então, aquilo que a gente engoliu, os sapos que a gente engoliu, pessoa forte não chora, engole o choro, né? Que a gente costuma... Quem não ouviu uma frase dessas? As pessoas fazem isso no ambiente corporativo. Elas ainda... entendem e veem que vulnerabilidade não é algo que pode ser exposto. Porque se ela fala que é vulnerável ou tem dificuldade, isso vira piada. E se não vira piada, vira aquela conversa silenciosa, violenta. Ai, deixa o fulano de lado. Ele é café com leite nesse quesito. Ele não dá conta desse tema. Isso é uma conversa, uma violência. E aí a gente fala de comunicação. Então, quando eu olho para esses dados, eu vejo que essas pessoas não estarem engajadas, está faltando um olhar atento da liderança sobre elas. Não tenho dúvida de que seja isso. Ou pessoas que não sabem o que querem fazer da vida. E a vida levou elas para as carreiras nas quais elas estão. E elas precisam pagar suas contas. E ninguém trabalha por hobby. Mas elas também não têm força para dizer que não é para lá que eu quero ir, porque eu preciso disso todo mês. Então, acho que tem um conjunto de coisas e que a tecnologia podia ser uma grande ferramenta, mas a gente ainda olha para ela de uma forma equivocada. A gente não sabe usar ela ainda, né? Não. Eu estava até esses dias vendo uma reflexão, acho que daquele Pedro, essa televisão. Dória? Não, eu esqueci o sobrenome dele. Mas ele falava isso, que a tecnologia nos conectou a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer lugar. E que isso é bom por um lado, mas você tem que saber usar essa tecnologia. Você tem que ter os seus momentos de pausa, você tem que tirar o seu momento de desconectar, porque senão você nunca vai descansar, né? E, ou seja, a tecnologia vem para ajudar, mas se a gente não souber usá-la, vai acontecer o que está acontecendo, né? A gente vê mais tecnologia, automaticamente a gente devia ter mais trabalho, mas as pessoas adoecem mais e trabalham mais, tem alguma coisa que a gente está fazendo errado, né? Perfeito. E indo nessa discussão, né, de tecnologia, produtividade, enfim, a gente trabalha agora numa era mais conectada, a gente está o tempo inteiro conectado, mas menos, talvez, produtivo e com menos capacidade de foco. E aí minha pergunta é, você acha que a gente está vivendo uma crise de produtividade mesmo ou uma crise de atenção? Olha, eu acho que a gente vive uma crise de identidade. A gente nem sabe no que a gente deve dar foco. Tempos atrás, se você me fizesse essa pergunta, eu ia te dizer que eu sempre tinha a sensação de que eu estava devendo. Nunca era estudado o suficiente, nunca sabia o suficiente, nunca olhava o suficiente, sempre tinha um curso novo para fazer. E aí parece que a gente está sempre... E ainda a gente vê cobranças das pessoas nisso. Então, como o mundo da tecnologia acelera tanto, a gente não tem mais o time que a gente tinha de se acostumar com uma tecnologia em 1 ano, 2. Antes a gente tinha. Recebemos os celulares. Então a gente ia acostumando, né? Assim, a gente tinha CD. Do CD a gente teve MP3. Olha quanto tempo a gente ficou com MP3. As pessoas começaram a comprar os seus MP4 para carregar as suas músicas. Hoje a gente tem Spotify.
Hoje não dá tempo nem de se escutar a música. Talvez as pessoas... E nas coisas simples do dia. E aí vem o que você falou de foco. Então tá faltando um pouquinho de identidade mesmo. A gente não consegue prestar atenção na letra de uma música. É verdade. A música canta, a gente toca, a gente canta e a gente nem lembra, Nem sabe. nem se percebe se aquilo que eu tô cantando tem relação com quem eu sou, com o que eu acredito, ou se é só no momento de diversão. Então, se a gente não traz consciência para as pequenas coisas da nossa vida cotidiana, quanto mais no trabalho. Que as pessoas parecem que têm mais tecnologia, mas cada vez se tornam mais operacionais, com uma tecnologia que me trouxe possibilidade de ser mais estratégico. Porém, para ser estratégico, eu preciso de mente livre. Uhum. Ninguém consegue ser estratégico com a mente cheia de atividade para fazer. Né? Então, acho que a gente tem uma crise de identidade como ser humano. Tipo, para onde que a gente está indo? Sim, E o que a gente quer como ser humano? perfeito. Sim. Nessa linha, também trazendo outra pesquisa, até da Gartner agora, que a principal demanda de profissionais em geral é ter autonomia no trabalho, né? Poxa, se você está me contratando é para eu poder fazer o que eu sei, entregar o meu valor, meu resultado. Por outro lado, os líderes reclamam muito de que falta alinhamento entre ele e os profissionais, né? Uhum. E aí a gente fica com a questão, quanto mais autonomia, menos desalinhamento, ou os líderes querendo esse alinhamento para entender o que as pessoas estão fazendo. Como que você enxerga essa questão dos times querendo autonomia e dos líderes querendo o alinhamento ou entender o que está acontecendo? Olha, eu vejo isso muito nos planos de remuneração que eu construo. Porque quando a gente vai falar de remuneração, a gente tem que passar pelo que a gente espera, pelas expectativas. E a primeira atividade que a gente faz quando a empresa não tem nada é pedir que a empresa, que o gestor, o líder, descreva quais são os cargos e o que ele espera daqueles cargos. 90% dos casos, o meu time tem que entregar para eles mais ou menos o que o mercado pede. Uhum. Para que dali eles façam um desenvolvimento. O que eu vejo na liderança é que a liderança tem alguns pilares que a gente precisa olhar. Confiança é o cerne de qualquer relação de trabalho e de qualquer relação que se estabelece. Ela começa na confiança. Hipoteticamente, a confiança vem de cara, né? Ela já vem de brinde ali na relação. Mas as pessoas que ainda não fizeram, quando eu falo de lideranças, uma liderança que saiu de uma operação e está indo para a liderança, que é o primeiro pipeline, né, dessa grande metodologia que a gente usa ainda para a liderança e que não desatualiza, porque ela é muito verdadeira no dia a dia. Esse primeiro pipeline é o mais difícil de transacionar. A pessoa sair da operação e ir para a cadeira de liderança. Porque ela tem um limbo aqui que ela fala, tá, e se eu não fizer isso, eu vou fazer o quê? Porque ela não sabe o que ela tem que fazer. Mas também não tem ninguém na ponta dando clareza para essa liderança do que se espera dela. E aí, esse liderado que fica na mão desse líder não sente a confiança e a autonomia, porque talvez ele entregaria uma operação melhor, mais rápida, mais disruptiva, mas tem um líder na contramão que tem medo. Inseguro. Em contrapartida, existe a pessoa que criou o negócio e que talvez as pessoas não são proativas o suficiente para dizer, fica tranquilo que eu vou dar conta disso. E daí tem as pessoas que falam, eu quero autonomia, mas eu quero que tu me dê. Autonomia eu não dou, eu conquisto. Eu vi isso muito na minha carreira, né? Fui funcionária de um escritório do qual hoje um dos negócios que eu tenho sociedade lá. E as pessoas perguntam como é que eu ganhei. Eu falei, eu nunca pedi. Eu fui mostrando e fui fazendo e fui tendo contato com o cliente. E eles nunca me disseram que eu não podia fazer. Então, se não me disse que eu não podia fazer, não quer dizer que eu podia. Uhum. Claro, respeitando a ética, aquilo que é do negócio. Então, às vezes, as pessoas têm o espaço, mas elas estão esperando o convite. Exato. Ou eu tenho esse gestor. Então, primeiro, faça uma leitura do teu cenário e entenda qual é o cenário. E proponha o que você quer autonomia. Porque parece muito vago eu dizer que eu quero autonomia, mas eu também não digo no quê. E ninguém te dá a chave da casa de cara sem saber o que você vai fazer. Uma coisa do dia a dia, quando alguém vai limpar a sua casa, você entrega a chave e fala, fica aí.
Tô indo e depois eu volto. É. Né? Ou alguém que vai cuidar dos seus filhos, você não faz assim. Não, cuida. Filha, essa aqui vai cuidar de você agora, eu tô indo. Não, você quer observar, você quer entender comportamento. E as pessoas esquecem de associar isso no mundo corporativo. Eu preciso que o teu comportamento me diga. Hoje, tranquilamente, eu digo para o time, que é meu time diretamente, que eles trabalham com total autonomia. E se eles precisarem de alguma coisa, eles me chamam. Sim. E o que me cabe? Alinhar com eles quando eu percebo que algo está dificultoso ou estar numa linha de frente diante de um cliente que está desrespeitando um espaço que é deles. Que não é na discussão e que não quero que eles tomem essa frente. Pode deixar que aqui vocês tenham esse olhar atento de quem está observando a operação. Então, a liderança precisa dessa confiança, mas ela precisa primeiro saber quem ela é, Sim. o que ela quer, para onde ela vai e o que ela espera das pessoas. Porque se ela não souber o que ela espera, ela nunca vai conseguir dar autonomia. E aí eu vejo também na contramão profissionais que vão para o mercado falando, quem que você precisa no teu time? Eu quero só um time de sêniors. O time de sênior é esse time que vai reclamar que quer autonomia, porque ele já é sênior. Então eu falo, fazer gestão de gente começando é muito fácil. Dá trabalho porque eu tenho que desenvolver. Mas fazer gestão de gente sênior dá muito mais trabalho, porque as expectativas são muito maiores. E o desenvolvimento é o que mais que você vai me dar que eu já não sei. Então, o líder não tem essa percepção. Ele precisa de inspiração. Então, não é a operação que ele quer que treine. Ele quer que você treine exercícios que ele não faz de estratégias. Então, as pessoas têm essa contradição. Todo mundo quer o melhor, é o time dos sonhos, mas o time dos sonhos tem um preço muito alto. É o que você fala, né? É uma relação, então tem que saber jogar junto, né? Tem que... Essa questão que você falou, acho que muito importante. Autonomia. Autonomia significa que você vai ser o protagonista, por exemplo, se você vê um problema, uma oportunidade de melhorar, você vai reclamar, falando que o negócio está ruim, ou você vai propor uma solução, né? E isso vai, aos poucos, ganhando a confiança do seu líder e aí você vai tendo cada vez mais autonomia, né, Michele? É isso, assim, o jogo da liderança, e aí talvez a gente precise aprender um pouquinho com essa geração nova, que essa geração nova, ela não joga jogos finitos, né? Os jogos que eu jogava, quando eu jogava Super Mario, era a gente jogar o Super Mario, ganhava aquele chefão, destruía o chefão, acabou. Você começava... Morria o mundo e a fita acabava. Zerei o jogo, era isso que a gente dizia, né? Passava um dia jogando para zerar o jogo. Hoje o jogo não zera. A gente tem uma geração que joga jogos infinitos e eles, na sua grande maioria, são coletivos. Então, quando a gente olha para a liderança e a liderança quer jogar um jogo finito, esse olhar da liderança para as pessoas de não saber, ou as pessoas só reclamarem, e aí a gente sempre tem duas opções, ou a gente senta na calçada e fica chorando, porque a gente não consegue, não quer, ou a gente chora, porque vai dar doer, mas a gente lembra do que a gente vai fazer, para onde que a gente quer ir, traz uma solução. Essas pessoas vão ganhar protagonismo. Exato. Porque essas pessoas estão dentro do jogo. Então, olha o jogo que está posto. Entenda se esse jogo faz parte. Se é esse jogo que você quer jogar. Porque também não tem jogo perfeito. Né? Então, é a gente saber quais são as peças e o que está posto ali e que regras a gente consegue mudar do jogo. Perfeito. Nossa, tô achando muito interessante esse lance da confiança, né? A gente vê, né, tem pesquisas aí que mostram que o empregador tá cada vez menos confiando, né, na sua empresa. E aí vem, né, que a gente já comentou hoje, tecnologias, novos modelos, enfim, veio IA, a pessoa fica com medo de ser substituído, enfim. Eu queria saber de você, o que a empresa faz que acaba com a confiança do colaborador, no seu ponto de vista? Eu acho que, primeiro, não ouvir e não olhar. Isso é algo que as empresas fazem e elas perdem a confiança das pessoas. Porque quem não é visto, não engaja. Quem não é visto, não se sente parte. Quem não é visto pode ir embora, porque não vai fazer diferença. Então, o não olhar para as pessoas, o não conhecer as pessoas, né? Porque quando eu falo de olhar, é mais do que olhar com os olhos. É ver além do que você está falando, eu aprender a ouvir o que está sendo dito, além do que está sendo dito.
Porque a gente entrega no corpo, na preocupação, numa mudança de atitude. Então, o que eu vejo que as empresas erram é que elas não estão olhando para as pessoas que trabalham para elas. Elas vêm falando de produtividade, e produtividade é necessário, porque todo negócio precisa de pessoas produtivas, só que a produtividade é um jogo de mão dupla. Ela é boa para você, mas ela é boa para mim. Porque também não há empregado que goste de ir embora, e isso desengaja também, tendo a sensação de que ele passou um dia inteiro e ele não produziu absolutamente nada. Porque ele passou um dia inteiro de uma reunião atrás da outra e ele ficou com um acúmulo de atividades. Isso traz a sensação da sobrecarga. Porque eu já tenho atividades que eu programei para amanhã e estou devendo mais um pouco, porque eu passei o dia em reuniões que talvez pudessem ser um e-mail ou que não fossem nem necessárias naquele momento, porque a gente não tinha profundidade para discutir aquilo. Ou que ela nem devia estar naquela reunião, né? E que ela ficou ali que nem, né, 2 de paus fazendo parte e olhando e sorria a cena, né? Tipo, tô aqui, mas eu devia estar fazendo. E aí a gente vai acho que tudo isso que vocês perguntaram, pro momento do foco. Porque dessas pessoas, elas perdem a atenção. No momento que elas estão ali, que talvez tenha alguma coisa que elas pudessem contribuir, elas já se perderam na metade da reunião. E aí elas vão, ou elas mexem no celular, ou elas... E aquilo vai fazendo, e aquilo volta para a vida delas, volta para a mesa quando ela vai sentar, que ela já não consegue mais concentrar do mesmo jeito, ela já não produz do mesmo jeito, ela já não entrega do mesmo jeito, e ela já se sente insatisfeita. E aí é onde ela vai para um lugar que ela começa a duvidar de quem ela é, de que profissional que ela quer, se ela escolheu a profissão certa, se ela não tá. Eu falava há pouco com uma colaboradora de um cliente que pediu demissão, e aí eu tentando conversar com ela para entender, ela falou, agora eu já nem sei mais se eu quero essa área. Isso é muito triste, quando a gente leva o colaborador a uma exaustão de não ser visto, e foi só de não ser vista, de não sentir que você se importava, de que ela duvida se aquilo é realmente o que ela quer para a vida dela. E é uma excelente profissional. Então, a gente perde força aí. Então, o maior erro das empresas é não olhar e não escutar as pessoas, com certeza. Perfeito. Nessa linha de engajamento e competição por talentos, né? Hoje em dia, as empresas estão cada vez mais competindo com talentos, principalmente nessa mudança tecnológica. Então, a tecnologia é nova, nem todo mundo domina ainda, sabe, né? A gente tem uma busca pelas empresas do employer brand, né? Employer branding, né? Ou seja, como eu posso atrair os melhores aqui para minha empresa, para ela crescer mais rápido, melhor, etc. E muitas vezes o RH, as empresas investem bastante em marketing, junto com marketing, em campanhas e tal, e até talvez atraia, mas aí o colaborador entra e começa a ter a sua primeira experiência com os líderes, e eventualmente aí a gente volta no que a gente estava falando mais cedo, de o líder está preparado, e aí será que ele está gerando uma boa experiência e como é que fala? O RH vendeu um sonho, a pessoa entrou, e a realidade, né? Expectativa e realidade. Então, como que você vê essa incoerência ou esse desalinhamento entre investir muito nessa imagem e tudo, mas talvez se eu não investir dentro da empresa, eu não vou ter o sucesso que eu espero, né? Como que você vê essa incoerência? Quando a gente olha para uma empresa que quer trabalhar, né, o employer branding, uma marca empregadora forte, que quer que as pessoas trabalhem, existem algumas empresas que são objetos de desejo pela marca que tem. E talvez não é nem pela empregabilidade, é porque o sonho era trabalhar naquela marca. E aí eu vejo um esforço grande, ele é um custo. Mas aí, quando a pessoa se depara, ela entra dentro da empresa e fala, mas não é essa cultura aqui. E aí ela começa a observar que talvez dentro de uma mesma empresa existem várias culturas diferentes. Várias empresas, né? Um gestor é exatamente aquilo que ela esperava. Porque é o que foi vendido para ela. Mas o outro não. E aí, quando você leva isso lá para uma pauta para executivos, eles falam, mas sabe o que é, Michele? É que esse colaborador é o melhor cara que eu tenho nessa área. Eu sei que ele é meio problemático. Só que ele impacta, o time podia entregar muito mais, e eu continuo centralizando a entrega só nele.
Então, a gente tem essa dor que os negócios fazem e não adianta eu contratar. Porque na contramão da marca empregadora existe um site Uhum. que tem lá todas as recomendações para desmistificar aquilo que a gente construiu de marca empregadora. Eu vejo que é um investimento de tolo, assim, é um investimento que vai pro dinheiro para o lixo, no momento onde a gente fala de capacidade econômica mesmo, mesmo que se tenha muito dinheiro, de capacidade econômica preocupante de mercado. A gente vive um momento de mundo há 2 anos já, que é preocupante, né? Um mundo que está em guerra, um mundo que briga entre ele por questões políticas, sociais. Então, a gente tem investidores segurando, a gente tem empresas segurando. No nosso país, um ano eleitoral sempre traz esse tipo de pensamento. E o investidor nunca sabe o que vai vir quando vir a próxima eleição, então ele tem medo. E aí, quando a empresa ainda continua alocando dinheiro lá, vem a estratégia que a gente falava da própria liderança, do próprio RH se tornar estratégico, falar o que adianta eu trabalhar marca empregadora se a gente junto numa decisão colegiada não entender que a nossa cultura precisa mudar. Uhum. Então, parece que está cada um trabalhando para si. Quando eu vejo as empresas fazendo isso, como vejo uma grande empresa que trabalhou e recebe grandes processos trabalhistas por assédio. É porque, de fato, a cultura não é o que tu está falando. E aí isso é muito ruim, porque isso traz um dano para a empresa pior do que o investimento que ele está fazendo errado. Traz o que a gente chama de risco reputacional. E ele não perde só colaborador, ele perde cliente, ele perde valor de mercado, ele perde grandes executivos querendo vir trabalhar para ele, porque eles olham e não querem atrelar seu nome a essa marca. Uhum. Então, a gente perde muita coisa. Tem cliente que escolhe, hoje o mercado consome diferente. E o cliente só vai consumir aquilo que ele acreditar. A gente está nesse momento de sociedade. Então, existe um consumo diferente do que o mercado consumia. As pessoas não costumam mais ir na loja, elas consomem muito pela internet. E elas consomem na internet também a qualidade daquele cliente. Se ele é bom, se não é, se vai um empregado dele, né? Eu uso sempre 2 exemplos, a gente não vai falar quais foram, mas saiu no LinkedIn esse colaborador que não pôde ir ao banheiro porque foi proibido. Uhum. Em contrapartida, uma loja do ramo farmacêutico, uma empresa, trouxe e vazou um áudio da sua gestora dizendo que não tem autorização de contratar pessoas fora de um padrão. Uhum. Nesse aqui, a marca sofreu muito. Mas não veio da marca essa ordem de não deixar a pessoa ir no banheiro, com certeza. Porque tem várias outras lojas. Veio de um líder que foi mal treinado, que achou que ele fazer isso, ele estava sei lá o quê. Daqui é uma ordem que veio da empresa. Não quero dentro das lojas pessoas fora do padrão. Mas quem pagou a conta? A gerente. O áudio é dela. E aí a empresa simplesmente fez uma carta dizendo que não era. Então, olha, e aí ninguém saiu na defesa da pessoa dizendo, não, isso aqui é a ordem aqui. É a política, né? É a política de vocês e com certeza essa política não mudou. Ela está só silenciada. Ninguém registra mais em lugar nenhum. Agora aqui perdeu muitos clientes. Que as pessoas começaram a pensar se eu vou lá mesmo. Aqui talvez tenha perdido alguma coisa. Mas aqui perdeu muito mais por um erro de um gestor. Sim. Que não deu tempo de consertar. Né? Que a pessoa vazou na internet. Hoje a gente recebe as coisas em time real. Sim. Então, assim, sai na hora. A pessoa publicar no Instagram, marcar a empresa ou dizer que trabalhou. Então, até você falar que não foi, isso já tá na boca. A gente teve aí o CEO que fez isso com a própria empresa, né? Quando resolveu falar uma fala no Instagram pessoal. Sim. Ele tem o direito de falar? Ele tem, mas ele representa uma grande marca. Sim. Então, ele não é... Na ética privada, você pode falar. Na ética pública, a gente tem que dar uma segurada. Sim. Então, quando a gente olha alguém investindo muito mais em trazer a empresa para esse lugar de venda, e quando a pessoa chega, ela se depara, a imagem dessa empresa frente ao mercado é muito pior. Então, vale essa liderança preparada, esse RH se tornar estratégico, falar, tá tudo errado aqui, vamos investir na coisa certa. Para depois a gente voltar a investir em marca empregadora. Porque não adianta o colaborador sair daqui e falar que ele sai daqui com burnout.
Mas talvez, né, Michele, é mais fácil, entre aspas, você fazer uma campanha ali, já subcontrato, porque trabalhar a cultura é algo do dia a dia, de vários anos, de muito sangue, trabalho, suor e lágrimas, né? E é assim, né? Não é um treinamento que resolve a questão, é uma cultura do dia a dia. Então, assim, você precisa, no dia a dia, reforçar. Tem um comportamento que não está atrelado, fulano, vem cá. Sim. Esse comportamento não é tolerável aqui. E se eu tiver que fazer o trabalho ruim de demitir alguém que está me trazendo resultado, mas ele não traz resultado para a cultura, eu preciso fazer. Sim. Então, eu tenho que ser muito demorado no contratar, para contratar de acordo com a minha cultura. Mas célere na demissão, Perfeito. quando essa pessoa está desalinhada daquilo que eu tenho. E isso ainda o mercado não difícil, faz. Boa. E um ponto, né, a gente até comentou assim por cima sobre o desenvolvimento, né, de líderes, de colaboradores. A gente sabe que isso é um dos fatores principais que faz com que a pessoa fique ali dentro da empresa, né? E muito se fala sobre o desenvolvimento de líderes, de pessoas, mas pouco se faz. Então, fica naquela briga ali, às vezes. Ah, mas isso é responsabilidade do RH. Isso é responsabilidade da liderança. E eu queria saber, na sua opinião, o que você acha? É responsabilidade do RH? Vem da liderança? Como que os dois trabalham juntos para desenvolver as pessoas para que o negócio, né, seja mais perene, vamos dizer assim? Vou usar o meu termo da advocacia aqui, que todo mundo gosta de ouvir do advogado. Depende. Né? A gente nunca diz... Mas eu nunca acho que existe um único culpado. Para mim, a culpa é de todo mundo que faz parte daquela relação. O RH por assumir o que não devia e não falar. E dizer, não, pode deixar que eu resolvo aqui. E o gestor por não querer ser protagonista porque é mais fácil passar o problema para o outro. Sim. Então, eu acho que quando a gente olha para isso da cultura, ela vem maciçamente da liderança. Quando a gente fala de NR1 hoje, é de liderança. Esse é o pilar. Se tem alguma... Eu só posso fazer uma coisa, então treine sua liderança. Porque é dali que sai. Vou fazer uma provocação aqui. Que os RHs não me entendam errado. Eu talvez nem precisasse de um RH tão presente se eu tivesse lideranças tão olhando para a gestão de pessoas. Sim. Eu teria um RH olhando para um outro lugar de negócio. Então, o RH ele precisa estar preocupado só com o RH e ser o guardião de todas essas metodologias, desses treinamentos, ser a pessoa da onde a gente bebe da fonte quando eu não sei o que fazer com pessoas. Mas eu sonho ainda que nós teremos lideranças preparadas, olhando para pessoas e fazendo pessoas entender que não dá para olhar só para elas e que precisa olhar para negócio. Eu não posso ter nenhum RH que não olha para negócio e nenhum líder que não olha para pessoas. Perfeito. Eu preciso que eles trabalhem juntos, porque é isso que sustenta o negócio. A gente vê um movimento de muitas pessoas ocupando cadeira de RH que não são de RH. Eu vejo esse movimento crescendo. Porque eu tenho escutado de alguns CEOs que é muito mais fácil treinar em pessoas do que treinar em negócio. Quando treinar em pessoas é muito difícil. O RH tem um trabalho e tem habilidades que não são fáceis de perceber. Mas a gente está deixando o mercado ter essa percepção e está na hora do RH voltar e mudar essa percepção. Porque entender de pessoas não é simples, é complexo, demanda muito tempo. Mas se todo mundo fizer a sua parte, dá para todo mundo entender de negócios e de pessoas de forma muito estratégica. Sim. Eu acho que você já até respondeu a pergunta que eu tinha, mas eu quero voltar nela, até porque a gente fez um evento em Recife também, a gente gosta de viajar o Brasil e ouvir, né, as metodologias, os cases e perguntar e levar para o resto do país, mas do líder sanduíche, aquele líder do middle, do meio, né, onde ele tem que responder a uma outra liderança mais acima e depois ele tem que levar toda a comunicação, o resultado, as melhores práticas para os seus liderados, né? E a gente às vezes fala, poxa, mas ele tem tempo para tudo isso? Ele acaba que vira sendo um super-herói na empresa. E pesquisas mostram que a maioria desses líderes falam que não estão preparados. E aí que entra o dilema, e eu queria ver a sua visão sobre quem ou o que a gente tem que fazer, né,
para preparar esse líder para ele dar conta de ser o líder, de entregar o resultado, de desenvolver as pessoas, de se desenvolver, porque assim, parece que é uma missão quase impossível ser um líder hoje em dia. Ele tem que ser protagonista do desenvolvimento, de entregar o resultado, de ouvir o cliente, né? Como você enxerga esse mecanismo nas empresas? Hoje, acho que a gente falou disso, eu vejo uma liderança despreparada e não vejo outro lugar que não seja educação. Não existe outro lugar para preparar as pessoas do que educação. E educação não é uma cápsula, né? Não é um módulo. Educação é lifelong learning, né? É contínua. Esse líder, com certeza, se ele está na operação, ele ainda tem um pezinho lá na operação. Sim. Então, a primeira coisa que ele tem que aprender é confiar no time dele e soltar. Ah, mas eu não sei se vai fazer bem feito, mas tenta, manda. Ó, isso aqui não vai mais ficar comigo. Então, é o primeiro ponto que ele tinha que fazer era soltar isso. Porque cabe à liderança cuidar exclusivamente de pessoas. Quando eu falo de uma proporção, porque tem empresas que não podem, pode parecer muito utópico falar isso, porque vai dizer, pô, Michele, mas eu não tenho nem time suficiente para fazer isso tudo. Então, faz uma proporção. 80% pessoas, 20% operação. Se ainda assim teu time é muito enxuto, 60% do teu tempo tem que ser preparando essas pessoas e 40% dele na operação, não mais que isso. Porque aí tu começa a desenvolver pessoas e à medida que elas vão fazendo aquela operação, tu vai podendo soltar e esse percentual vai crescer mais. O que eu vejo hoje? 80% operação, 20% pessoas. E aí eu tô tão preocupada em entregar o resultado, mas eu não preparei o time para entregar o resultado. Sim. Se esse líder adoece, o resultado não vem. Porque as pessoas não sabem o que fazer. E a diretoria, ou quem tá acima dele, gerência, também não sabe o que fazer. E aí ela vem e dá um tom totalmente diferente. Façam. E aí o time dele vai lá e faz. E aí ele virou o quê? Desnecessário. Porque ele não fez a transição. Ele se tornou o líder errado na cadeira errada. Então, vem um novo líder que não faz operação. Quando ele tinha todas as ferramentas, porque o histórico estava na mão dele, o desenho estava na mão dele, e se tem alguma coisa que para ele não está dando, ele precisa ser o primeiro a levantar a mão. A gente ainda vê uma liderança super-herói. Eu vou aguentar até o final, mas está acabando a minha energia, mas eu vou aguentar. E ele não tem que aguentar. A gente não criou, e a gente precisa criar isso na liderança. Chama o teu líder e escala o que tu acha que não é teu e é dele. Porque no fim ele tá pegando uma cadeira que também não é dele. Ele pega dos dois lados. Então ele pega a força dos dois lados. E aí quando eu vejo líderes que são tóxicos, que, né, falando isso acho para ficar mais claro para as pessoas, mas o líder que não desenvolve o seu líder, porque é a obrigação desse líder desenvolver o líder dele. Sim. Mas ele também não sabe. E aí ele demanda trabalho, o time entrega. Qual é a percepção que ele tem da liderança dele? Que não é boa. É uma liderança que deixou ele sozinho. Mas essa liderança, quando vai defender para o front executivo, é ela que ganha todos os know-hows. E aí eu faço esse exercício sempre. Até quando tu vai continuar dando bagagem para líder ruim? Porque o dia que tu sair, vai aparecer que o trabalho dele era fraco. Mas enquanto tu não falar nada, enquanto tu não chegar para ele e pedir, ele vai continuar sendo o melhor diretor da organização ou o melhor gerente que mantém as melhores pessoas. Porque o gerente nada mais ou o diretor, a pessoa que mantém um time que extremamente entrega o que eu preciso. Eu entrego a preço de... Eu nem sei quanto custa entregar, mas eu continuo bem lá na cadeira dos boards. Então, se a gente tem uma liderança aqui de meio, que não verbaliza, que não pede ajuda, que não pede desenvolvimento, porque aqui está achando que ela tem que saber tudo. Não, ela não tem. É ele que tem a obrigação de desenvolver quem está no meio. Então, da mesma forma como ele tem responsabilidade com os liderados dele, o líder dele tem responsabilidade com ele. Mas a gente não vê isso subir. Então, eu acho que é onde fica o maior dor. Eu acho que esse ponto que você falou talvez ele é um especialista numa cadeira de gestor, né? Ou seja, ele está mais executando do que realmente liderando. Cuidando muito mais da parte técnica do que da gestão das pessoas. Sim. E aí, realmente, ele não pode sair, porque aí perde um pedaço da operação, né? Nesse sentido. Isso.
E ele também não pede ajuda pro líder dele, né? Então, Sim. E esse cenário contribui muito para o adoecimento, né? Que você trouxe ali também. E uma pergunta quais são os pontos ainda que faz com que a gente confunda a produtividade com esse burnout, com esse esgotamento? esses dias eu fiz um post que eu falei disso, que as pessoas não trabalham, não é quem trabalha, tem gente que trabalha 60 horas na semana e não tá doente, tem gente que trabalha 44 e tá. Então, não é o muito trabalhar que deixa as pessoas doentes. Não aqui relativizando ou fazendo o trabalho adicional ser algo produtivo. Mas a gente está tendo muito mais cansaço remunerado do que, de fato, espaço produtivo. As pessoas, elas têm um cerne para tudo isso de saúde mental. A empresa não é a única vilã, mas as pessoas também não são as únicas vilãs. A gente não aprendeu a dar limite, como sociedade, como pessoa. A gente fala de ter terapia, tinha um nicho muito pequeno que falava disso lá na década de 80. Isso era para um outro público. Hoje, em 2026, a gente fala de terapia de diversas formas, inclusive online. Hoje, se eu não tiver condições, eu tenho o Instagram, que tem pessoas que falam sobre isso, eu tenho podcasts que não serão terapia, né? Não é um processo terapêutico, mas me ajuda a despertar consciência, coisa que a gente não tinha tempos atrás. Então, quando a gente olha para isso das pessoas estarem adoecidas e o limite entre burnout e produtividade, é que, primeiro, a gente normalizou que trabalhar demais e ser produtivo é trabalhar bastante. A gente volta a falar de outro nome, que ser workaholic é muito legal. A gente já teve orgulho como sociedade há muitos anos atrás a dizer que a gente era workaholic. A gente volta, mas numa outra discussão, dizendo é porque eu amo o meu trabalho. E a gente pode amar o que a gente faz. Eu amo o que eu faço, vocês também devem amar o que fazem. Mas o quanto do que eu amo o que eu faço, e por amar o que faço, ele me permite viver a minha vida. O quanto do teu trabalho, ele te proporciona momentos de descompressão. Mesmo que na descompressão alguém te acione perguntando alguma coisa de trabalho como um amigo íntimo. E aí a gente gosta de falar do que a gente faz. Então a gente fala para as pessoas. Mas a gente não está se conhecendo. A gente está perdido. Está faltando identidade. A gente nem sabe o que adoece a gente. A gente nem sabe mais aonde que a gente desliga o celular. Porque o nosso celular nem desliga. Quando a gente bota ele na tomada, ele liga sozinho de novo. A gente ainda está tendo que falar para as pessoas de higiene do sono. A gente olha o celular e a notificação chega, a gente acha que tem a obrigação de responder. E não é porque a gente tem a obrigação, não, a gente está sempre conectado, a gente não desconecta mais. E fazer o exercício da desconexão começa por não se sentir culpado por desconectar. Porque a gente também... Ai, mas se alguém precisar de mim, mas e se fulano me chamar, se a minha mãe me chamar, não vamos falar só de trabalho, eu não estarei disponível? Não estarei. A gente precisa normalizar, cuidar da gente. E eu acho que é isso que está faltando para a gente tirar o limite do burnout. Porque burnout virou doença ocupacional, mas 90% dos burnouts não nascem na empresa. Nascem na nossa vida. Porque a gente está somando um monte de atividade. Filho, casa, trabalho, faculdade, o que a gente está devendo, achando que a gente precisa fazer mais, é nesse sentido do débito que eu falo. E mais o trabalho que a gente gosta. E aí as pessoas nos pedem, a gente não sabe dizer, não, eu faço. Não, eu faço. Não, eu boto mais isso na minha agenda. E a gente termina o dia exausto. E a gente não ficou exausto porque o trabalho nos deixou exausto. A gente ficou exausto porque o nosso trabalho, nossa vida é exausta. Porque no sábado e no domingo a gente, em vez de descansar, ou descansar no que pra gente é descansar, para uns vai ser ir para uma festa, para outros vai ser desligar tudo, para outros vai ser fazer leitura. A gente nem sabe como que a gente desliga, porque a gente se sente culpado de desligar. Se a gente não estiver fazendo nada, a gente acha que fazer. Exato. É verdade. Então, a gente se penaliza, né? A gente se penaliza por não estar fazendo nada. Coisa, E tá tudo bem não fazer nada. Mas é um exercício que a gente precisa fazer com a gente mesmo. Não é ninguém que vai fazer esse exercício com a gente. É a gente que vai precisar fazer, porque isso vai nos tornar leves para nós, para a vida, para o trabalho, para a produtividade. E é entender
o que cabe em cada um dos nossos momentos de vida. Esse trabalho não cabe mais. Se ele não cabe mais, eu preciso pagar a conta, o que eu tenho que fazer? Vou ter que achar qual é o trabalho que cabe agora. Eu não posso ser irresponsável e sair pedindo demissão. Não posso ter um dia de fúria, né? Que nem a gente já teve. A pessoa surta e sai fazendo. Porque é para esse lugar que eu tô vendo que a gente tá indo. A gente tá somando tanto, que é um filme de tantos anos atrás, que o Michael Douglas tem, mas que esses dias eu reassisti e falei, acho que é por aí que a sociedade tá indo. Para um dia de fúria. O dia que a gente vai surtar e sair fazendo loucuras. Né? Porque a gente... em algum lugar a gente vai ter que extravasar como pessoa. Sim. Quando, na verdade, era só ter parado e falado, não quero fazer nada. Tô cansado. Reconhecer que tá exausto. Reconhecer que essa vida de super-herói nunca deu certo nem pros super-heróis. Né? Que nem para eles funcionou. Quando a gente olha aí os filmes da Marvel, nem para eles não funcionou, né? Porque acabou. Sim. Então, assim, até o gancho... Né, acho que essa última frase sua conecta muito com o tema, né, do nosso podcast, o futuro do trabalho. Então, assim, na sua visão, o futuro do trabalho é a gente repensar e reconectar as pessoas ao que elas precisam, a mentalidade das pessoas. Ou seja, não tem... A tecnologia está aí, os modelos de trabalho podem mudar ou não sei. Mas no final são as pessoas que precisam de repensar a sua atuação, seu mindset. Queria que você, na sua visão do futuro. Para mim, o futuro do trabalho é humano. Se a gente não olhar para a humanidade, para o nosso caráter humano hoje, não teremos futuro do trabalho. E que futuro do trabalho a gente está falando se as pessoas não conseguirem trabalhar hoje? Talvez a gente nem tenha. Porque elas já não estão conseguindo trabalhar hoje. Elas já estão doentes hoje. Estão doentes, estão saindo das empresas porque não estão engajadas, né? E vão para a próxima e elas não olham o que é e continuam. Não, porque essa empresa também não me engaja. Então, o problema... Hoje a gente já tem uma média que antigamente as pessoas ficavam 15, 20 anos numa empresa. Hoje o máximo 2 anos e meio. Esse período é super aceitável quando a gente está falando de crescente de carreira. Porque nenhuma empresa vai atender todas as minhas expectativas de carreira. Quando eu vou para esse projeto de remuneração, eu faço sempre uma entrevista com o cliente e teve um cliente que perguntou para mim, existia alguma possibilidade de tu não fazer o projeto? Eu falei, existia. Se o que tu queres é responder todas as expectativas da pessoa de carreira, eu não sou essa pessoa do projeto para ti, porque tu não vai responder. Toda empresa tem um teto, ele é limitado, por mais que ela esteja em expansão, em algum momento ela acaba, não dá para ficar criando cargos, mas as pessoas não sabem o que elas querem de cargo e de carreira. Então, se tu pergunta isso para elas, o que vocês pensaram para a carreira de vocês? Talvez elas nunca nem desenharam isso. Elas nunca nem imaginaram. Elas foram deixando a vida levar elas, como já diz Zeca Pagodinho, e vai indo, e vai indo. E eu vou indo para onde a vida está me levando. E aí eu vou ficar desengajada, porque eu não sei para onde eu quero ir, e aí qualquer lugar está servindo. E quem não sabe para onde quer ir e qualquer lugar serve, não é uma pessoa que está engajada nem na vida dela. Porque ela não passou tempo pensando o que ela queria. E aí ela precisa pensar. E aí, para ela pensar, ela precisa saber que planejamento ela vai ter. O que essa empresa vai me ajudar no que eu estou fazendo aqui? E aí eu aguento qualquer como, se eu sei para onde eu quero ir. Legal. E essa é uma pergunta agora aqui, até saindo do script, porque a gente vê, né, essa busca e essa dúvida, né, por onde seguir, o que fazer. Você tem alguma dica nesse sentido para a pessoa chegar e pensar, sabe? Nossa, como que eu planejo isso, sabe? Qual que é o primeiro passo para eu chegar e pensar nisso pro futuro, sabe? Planejar o meu futuro ou coisa do tipo, porque eu acho que isso pode ser uma coisa muito recorrente, às vezes, né? Ter uma dica ali, eu acho que pode ser um bom caminho. Eu acho que a dica que eu posso dar é a que eu fiz comigo e que funcionou para mim. Primeiro perguntar quem eu era. Quem sou eu? Porque às vezes a gente quer responder muito do conhecimento do que quiseram que a gente fosse, do que esperam que a gente seja. Então, quem sou eu? Qual é a minha identidade como pessoa? E depois buscar me conhecer.
aonde que eram crenças limitantes que eu precisava romper. Aonde eu achava que eu era e que eu não precisava. E o que eu queria como vida, como carreira, aonde que eu queria estar. Então, acho que a primeira pergunta é: quem sou eu? Cada um olhar para si e falar: quem sou eu? O que eu quero? E aí não é um quem sou eu. E ver quantas vezes na hora de responder essa pergunta, a gente, quando responde ela, tem a intervenção do outro. Não, eu sou a Michele, eu nunca dei trabalho na escola. Não, essa não sou eu. Quem sou eu? E esse olhar desnudo de si mesmo é difícil. Não parece uma pergunta fácil, mas ela não é fácil de ser respondida. Porque é ali que a gente vai tirar todas as nossas crenças de expectativas que tinham a nosso respeito. E tá tudo bem se eu, quando quiser ser. Então, assim como quando eu fiz a primeira faculdade, tá, e o que você vai fazer agora? E aí, quando eu me falei, tá, e qual que você vai escolher trabalhar agora? Não, eu não quero escolher nenhuma, eu quero trabalhar com todas. Então, não existe um, e é o que é verdade para mim, não é verdade para o outro. Então, quem é você? E busque se conhecer. Eu acho que essa é a principal dica que eu posso dar para que tu trace a tua carreira e saiba o que pedir para as empresas por onde você passar. Legal. Michele, agora similar à pergunta da Mari, você, igual você falou, conselheira de algumas empresas, qual conselho, né, ou provocação, você, né, fala muito de provocação, provocação você faria a um CEO que ele deveria mudar alguma prática, algum processo, algum mindset, a gente falou muito de mentalidade, para ele, para a empresa, estar mais preparada para esse futuro? A primeira provocação que eu faria para esse CEO, se ele estivesse me perguntando um conselho, seria o quanto ele se conhece como pessoa. Porque se ele não se conhecer como pessoa, ele não vai se disponibilizar a conhecer as outras pessoas. E aí talvez o negócio dele nunca alavanque naquilo que ele esperava. Porque ele espera de dentro de uma expectativa que está dentro dele e que as pessoas nunca vão saber. O sonho da empresa nasceu dentro dele. Sim. Então, se ele não falar quem ele é, o que ele quer e como ele fez para chegar ali e contar a história dele, as pessoas sempre vão achar que elas precisam ser super-heroínas assim como ele, porque ele é uma pessoa admirada por quem está na empresa dele. Então, se ele é uma pessoa admirada, ele precisa ser humano, porque o humano conecta a outra pessoa nele. A pessoa se identifica, não é com a empresa, ela se identifica com a história. Muito bom. E mais, Mari? Tem mais? Muito bom. Acho que já dá para ir para A última. de ouro. A gente gosta de fazer conversas que dão um aspecto prático, ou de dicas, ou enfim, que faça a nossa audiência refletir, né? Então, a gente está perguntando para todos os nossos entrevistados, até para no final a gente fazer você olha essa pergunta, há uma diversidade de perspectivas sobre essa resposta. E tem muito a ver com essa questão do futuro, mas também com essa questão que a gente prega muito na Mereu, que é tecnologia, dados e RHs relevantes. Então a pergunta é a seguinte: qual é a principal dica que você daria para o RH? Você já deu dica lá pro jovem que quer, né, fazer carreira, para o CEO, agora para o RH. Qual a dica que você daria para o RH ser cada vez mais orientado a dados e que consiga transformar informações em decisões que vão impactar os resultados de uma organização? Dados é a chave para várias tomadas de decisão. E quando a gente olha para dados, eu aconselharia o RH a não ser reativo com os dados, e sim preventivo com dados. Então, se ele se torna um RH que usa dados, mesmo que de um passado e de um presente, olhando para como ele pode prevenir as coisas no futuro, ele está falando do negócio, ele está falando da sustentabilidade do negócio. E aí ele vai conseguir trazer para eles ir para a mesa dos executivos, para a tomada de decisão. Porque ele vai trazer com dados, com valores, com retorno, o que causa não ter feito aquilo e se a gente continuar fazendo, para onde nós iremos. Então, quando ele olha para esses dados de forma preventiva, construindo o futuro, eu acho que o RH ele precisa se apropriar dessa parte, de fazer isso
materialidade e não só dados como a gente vê muitas vezes a pessoa tratando como subjetividade. Uma pesquisa de desempenho, como que eu sei se a pessoa está engajada ou não? Existem dados reais que a gente pode olhar. Pelo absenteísmo dela, pela quantidade de atestados que ela coloca, pela queda na produtividade daquilo que ela está escrevendo, pela forma como ela escreve, pela forma como ela se comunica, pela forma que ela provoca feedback ou ela se coloca à disposição do feedback. Então, com tudo isso, com dados quantitativos, eu consigo fazer e olhar para um futuro. Porque o maior problema que a gente vê quando a gente fala de engajamento é que as pessoas estão dentro das empresas. E se elas não estão engajadas, elas estão só presentes de corpo. Que dados eu posso levantar para comprovar isso para o meu executivo? Então, tem tantos dados, tem tantas análises a serem feitas, porque eu acho que a nossa maior dor hoje é o presenteísmo, não é mais o absenteísmo. Porque se as pessoas não estão felizes, elas vão embora. Mas a que está ali de corpo presente é a que está impactando tudo. A cultura, o resultado, o lugar de confiança, porque ela não deixa, né? Uma pessoa que é só presente não há confiança. Ela nem quer aquilo para ela. Então, eu acho que o RH, ser o RH que analisa dados com dados estratégicos de forma preventiva, olhando para o futuro, é o RH que vai ganhar espaço aí. E é o RH que olha para negócio de fato. E aí, até conectando com o que você falou, é aí que ele mostra, é aí que o CEO vai ter confiança no que ele fala quando ele está bem embasado, né? Porque se ele só mostra conceitos, teorias, mas não comprova, qual confiança que aquilo está certo ou não, né? Porque aí ele constrói uma ação e diz o que ele quer com aquela, mas como é que eu materializo que foi alcançado aquele resultado? Sim. Né? Então, eu acho que é isso mesmo. O RH, ele fica no subjetivo e ele, para sentar na mesa, para que ele seja relevante e para que o negócio entenda ele, porque as pessoas são o cerne de qualquer negócio. É ali que a gente perde muito dinheiro. E não é só com demissão que a gente perde dinheiro. A gente perde dinheiro com gente que está dentro da empresa muito mais do que as que vão embora. Sim. Né? Então, ele vai ter a chave para destravar aí um mundo e se tornar muito necessário para os negócios. Michele, queria agradecer a sua presença, participação, né? O nosso convite de estar aqui levando um pouco desse conhecimento para várias pessoas que estão nos ouvindo. E queria deixar o último espaço, né, para quem gostou e quer continuar acompanhando, né, a sua forma de pensar, os seus projetos, né? Fique à vontade em compartilhar os seus contatos aí. Eu agradeço muito vocês pelo convite. É um prazer estar aqui. Já sou uma ouvinte, né, do podcast. Então eu falei, foi um prazer estar aqui, porque acho que o conteúdo é muito bom que vocês entregam. E para quem quiser conversar um pouquinho mais, ou conhecer, ou estender, eu tenho o Instagram, que é o @amichellemari, e tenho o @remuneração estratégica, que a gente vai falar só de remuneração. E no LinkedIn, Michele Mari, a gente está lá colocando aquilo que a gente acredita que pode construir uma sociedade muito mais justa e igualitária, partindo do lugar onde hoje a gente tem o maior ajuntamento de pessoas, que é nas empresas. Muito obrigado. Mari, obrigado pela sua participação e por me apoiar nessas conversas maravilhosas. E queria também agradecer a nossa audiência, né, por estar acompanhando, prestigiando a gente. E nós vamos deixar aqui o link da Michele, da Mereu, nos comentários. Então, vocês sigam, curtam, compartilhem para que esse conteúdo chegue cada vez a mais pessoas. E também a gente vai deixar um link para que, caso você queira receber os episódios em primeira mão, você também clicando e cadastrando na newsletter, tipo uma newsletter, você vai receber isso com exclusividade. Então, obrigado pela sua audiência. Até o próximo episódio.